Agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Ontem nós estivemos na ceia ali na Vista Alegre. Foi muito bom. Uma palavra muito boa. O pastor presidente nos deu uma palavra muito boa. Foi a última ceia com todos os obreiros do ministério ali. E hoje é a última ceia nossa do ano aqui, a nossa congregação. Você já parou para pensar, meditar? Um ano de vitória, um ano de bênção. Vencemos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vencemos. Estamos de pé, estamos caminhando. Não foi fácil, eu sei que para muitos tiveram grandes lutas, grandes dificuldades, passaram por vários problemas, mas chegamos até aqui. Isso é uma grande bênção, isso é uma grande vitória. Feliz aqueles que participaram das 12 ceias, porque são uma por mês, 12 meses. Mas aqueles que não participaram das 12, mas participaram, pelo menos da maioria. Porque você e eu, nós, estamos obedecendo a uma ordem de Jesus. Foi Ele que deu essa ordem, foi Ele que nos ordenou. A ceia é uma ordenança. E ontem, o pastor falou sobre família. E eu estava orando hoje de manhã aqui na igreja, na nossa consagração, e Deus falou muito comigo sobre família. A Elza falou de nós levarmos o Evangelho à nossa família. Isso é importante, irmãos. As nossas atitudes, a nossa maneira de ser, transformado, deve afetar, deve influenciar os nossos familiares para o lado bom, porque ninguém conhece melhor nós do que os nossos familiares, nossos irmãos, nossos pais, nossos tios, nossos parentes. Eles é o que nos conhece muito bem, porque desde pequeno eles nos conhecem. E a nossa maneira de viver, transformado por Jesus, depois do encontro com Jesus, deve influenciá-los para o bem. Porque, com certeza, eles conheceram o nosso lado mal antes de ter o encontro com Jesus. E agora passa a conhecer o nosso lado transformado, o nosso lado renovado em Cristo. Então eles vão ser influenciados, eles devem ser influenciados pela luz que brilha através de cada um de nós. Sim, nós devemos, todas as oportunidades que tivermos, levar o Evangelho, levar o reino de Deus a eles. Mas eu fiquei pensando também da verdadeira família, a família que vai ter uma vida eterna junto. É esta família, é a igreja. Essa é a verdadeira família, não é família de sangue, mas é família do Espírito. Nós somos famílias espirituais. Porque nós chamamos
um ao outro do quê? Irmão. Então nós somos família, família espiritual. E nós somos famílias eternas. Eternas, porque nós temos o mesmo propósito, a mesma fé. Vivemos o mesmo propósito de Deus nas nossas vidas. E cremos que vamos para o mesmo lugar. Então a verdadeira família é esta família, é a família espiritual. A família de sangue também é família, mas vai ser família aqui na terra só. Porque se alguém da família de sangue não tem um encontro com Jesus, não aceita Jesus, ele vai ser sua família só aqui na terra. Morreu, acabou. Agora, a família espiritual vai ser eterna, porque vamos para o mesmo lugar. Então, por isso que Jesus, uma certa vez, alguém estava numa reunião, alguém chegou e falou: sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querendo falar com você. Ele olhou para aquele povo que ele estava pregando e falou: quem é minha família, quem é minha mãe, meus irmãos? Apontou para todos aqueles que estavam ali ouvindo ele e disse: todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. O próprio Jesus disse isso. A mãe dele, os irmãos dele estavam do lado de fora, querendo falar com ele, e ele disse que a família dele era aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, irmãos, esta é a verdadeira família. Nós somos uma família. Nós só precisamos entender isso, irmãos. Eu estava meditando de manhã, orando, e o Espírito Santo trazendo coisas na minha cabeça. E dizendo: nossa, mas numa família tem tantos desentendimentos. Numa família, qual o irmão que nunca teve uma briga? Não existe. Não existe. Briga, desentende, discute às vezes, mas daqui a pouco nenhum deles sai de casa, todos continuam na mesma casa, continuam chamando de irmão, e se alguém de fora vier contra um, se juntam todos contra aquele de fora, porque é a família. A igreja é uma família. Às vezes também há um desentendimento entre nós. Às vezes alguém acha ruim com alguma coisa, mas não sai de casa, irmão. Isso não é motivo para sair de casa. Porque quando você brigou com seu irmão, quando você era pequeno, quando você era jovem, você não saiu de casa. E agora por que quer sair da igreja? Por causa do irmão? Não acontece isso muitas vezes? Às vezes há um desentendimento na igreja, com alguém da igreja, fala: não vou mais naquela igreja. Quer sair de casa. Isso não pode existir. Há uns desentendimentos sim, mas chega-se a um acordo. Na realidade nós vamos estar todos no mesmo lugar. Queremos ir todos para o mesmo lugar. Queremos todos servir ao Senhor. E estamos todos aguardando a volta de Jesus. Todos estamos nesse mesmo propósito. Irmãos, Elcio está falando aqui sobre a oração de manhã, as consagrações, domingo de manhã, segunda-feira à noite, às quartas e aos domingos. São os trabalhos oficiais da igreja. Domingo de manhã, segunda-feira à noite, quarta-feira e domingo à noite. São os trabalhos oficiais da igreja. Não é muita coisa. Tem igrejas por aí que tem atividade todos os dias da semana. Nós até que temos pouca atividade. Então, se você puder se esforçar para estar aqui nesses eventos oficiais da igreja, vai ser muito bom para você. Você vai crescer espiritualmente. Você vai desenvolver espiritualmente. E é isso. Aqui é a casa, é o lugar de aprendermos. Aqui é o lugar onde a gente vem buscar alimentação, buscar fortalecimento, conhecimento e desenvolvimento para melhor servir ao Senhor
e para melhor vencer também as batalhas diárias que cada um de nós tem. É aqui que você busca essa força, esse preparo. Aqui é como se fosse o quartel-general, aonde você faz o treinamento para a guerra. Então aqui você tem todas as instruções de guerra, todas as instruções, os ensinamentos para você, na guerra, saber se defender no momento certo e também atacar na hora certa, de acordo com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então a igreja é um lugar para nós, não é só um lugar para frequentar, mas nós somos uma família para se pertencer. Então, fala comigo, igreja não é um lugar só para frequentarmos. A igreja é uma família para nós pertencermos. Amém? Aleluia. Então nós somos uma família. Uma família, um irmão toma as dores do outro. Quando alguém é atingido na família, já vem toda a família para dar uma cobertura para aquele, para ajudá-lo, para defendê-lo. E assim deve ser a nossa família. Então, se vocês souberem, ouvirem, falando mal da igreja ou de qualquer um de nossos irmãos, defenda. Não se cale. Olha, você está falando isso, mas as coisas não é bem assim não. Não é bem assim não, você não entendeu como é que é as coisas. Defenda a sua família, defenda a tua igreja. É isso, nós defendemos. Se eu ver alguém falar mal da minha família, eu vou para cima e vou defender a minha família. Vou defender os meus irmãos. E isso deve acontecer com todos nós, porque nós somos uma família. Mas vamos aqui meditar um pouquinho nesses versículos que a Elza leu, falando sobre a ressurreição e aquelas mulheres corajosas, né? Mulheres corajosas. Mas por que elas eram tão corajosas, irmãos? Vocês podem me dizer por que aquelas mulheres tiveram tanta coragem de ir até o sepulcro de madrugada? Com certeza ainda estava meio escuro. Você tem coragem de ir no cemitério de madrugada, ainda está meio escuro? Você tem coragem de ir lá? Então, aquelas mulheres, por que aquelas mulheres tiveram aquela coragem, irmãos? Pela fé. Porque o coração delas estava cheio de amor. A Bíblia fala que o amor vence todo o medo. O amor vence todo medo. E aquelas mulheres tinham muito amor no coração. Então, o medo foi embora, porque o amor vence o medo. Então elas se reuniram para ir fazer lá aquele embalsamento, aquela libação. Mas Jesus já tinha sido ungido para o sepultamento dele por Maria. Vocês lembram que Maria entrou numa reunião onde ela não foi convidada, mas ela entrou com um óleo de alabastro, e a Bíblia diz que era de caríssimo preço, e ela ungiu Jesus, e houve ali uma retaliação das pessoas que não estavam entendendo aquele ato, e fizeram uma crítica a ela, e Jesus defendeu ela. Jesus falou, olha, porque alguém falou, olha, podia vender e dar para os pobres, e porque era um preço de alto custo, aquele perfume que ela
armazenou, que ela economizou, quem sabe quantos anos da vida dela, ela veio guardando as suas economias para juntar aquele perfume, aquele que era de grande valor. Então ela trabalhou muito, guardou suas economias, mas quando ela sentiu, ela pegou aquele vaso de alabastro, foi lá, quebrou aquele vaso e ungiu Jesus. Porque isso, irmão, quando há no nosso coração amor, quando há no nosso coração um envolvimento com as coisas de Deus, nós não temos dificuldade, não existe distância, não existe tempo ruim, não existe nada que nos impeça, quando o coração está bem quente. E aquela Maria estava com o coração bem quente. Então, para ela, aquele valor, toda aquela economia que ela fez durante tantos anos para guardar aquilo, ela depositou ali em Jesus. Jesus falou: olha, para de criticar ela. O que ela fez vai ficar escrito para todos, toda a vida. E ela está me ungindo. Os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Porque alguém falou que podia vender e dar o dinheiro para os pobres. Mas, irmãos, mesmo assim agora, juntou essas mulheres e falaram: vamos lá fazer aquilo que a lei manda. Porque Jesus foi crucificado e não teve a chance de ser ali ungido. Então eles foram lá fazer, só que Jesus já não estava mais lá. Então, diz que no primeiro dia da semana, muito de madrugada, elas foram ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra do sepulcro removida e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu, esse ventilador é uma bênção, mas às vezes ele... Não, pode deixar. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Irmãos, que privilégio tiveram essas mulheres. Elas foram as primeiras a ter esse privilégio de saber que Jesus tinha ressuscitado. Irmãos, quando o nosso coração está cheio de amor pelas coisas de Deus, nós também temos muitos privilégios. Quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração e colocamos o propósito principal, de estar na presença do Senhor, de fazer tudo aquilo que o Espírito Santo coloca em nosso coração, nós somos os privilegiados também. Deus revela muitas coisas aos nossos corações. Essas mulheres foram muito privilegiadas. Por quê, irmãos? Porque o coração delas estava cheio de amor. Existia muito amor em seus corações. Elas foram tristes. Eu imagino elas se unindo ali nesse propósito, falando: olha, nós vamos sair tal hora, cada um vai sair da sua casa. Com certeza marcaram um lugar de encontro, porque eram várias mulheres.
Aqui fala só o nome de 3 ou 4, mas as outras, fala outras, então o número pode ser até infinito, né? Outras, pode ter mais 3, mais 4, mais 5, não sei quantas, mas eram várias mulheres. É interessante, irmãos, até hoje, de lá até hoje, as igrejas, aqueles que buscam mais a Deus, aqueles que são mais de oração, aqueles que são mais constantes, são as mulheres na casa de Deus. Quase todas as igrejas, sempre o número de mulheres são maiores desde aquela época, até hoje, não é verdade? Até hoje. E essas mulheres, eles marcaram o local onde se reuniram e foi uma caminhada triste, porque eles iam ao sepulcro ver um morto. Então eles foram tristes para aquele local, para o sepulcro. Mas tiveram uma grande descoberta, tiveram uma grande revelação e foram as privilegiadas a entender que o Senhor já não estava mais ali no sepulcro, que o Senhor havia ressuscitado. Esse privilégio foi elas que tiveram. Primeiro do que os apóstolos, primeiro do que todos os homens, foram elas que tiveram esse privilégio. Aquele que muito amou, Jesus falou uma vez para Simão o leproso, quando essa mulher veio, e uma mulher, Jesus estava na casa do Simão o leproso, Simão, ele convidou Jesus para estar na casa dele. Jesus, irmão, ele nunca fez acepção de ninguém. O Simão, ele não era um cristão, mas Jesus dava ibope. Jesus dava ibope, porque onde Jesus estava, tinha uma multidão junto com ele, o seguindo. Então, as pessoas convidavam Jesus para ir para a casa deles, para fazer uma refeição, porque isso dava ibope, isso dava popularidade. E o Simão convidou Jesus, e Jesus nunca rejeitou convite, não. Jesus nunca fez acepção de ninguém. E Jesus foi para a casa de Simão. E chegando lá, uma mulher entrou, sem ser convidada. Ela entrou e começou a chorar e molhar os pés de Jesus com lágrimas. E começou a enxugar com os cabelos. E Simão fez uma crítica. Obrigado, irmão, Deus abençoe. Fez uma crítica, até criticando o próprio Jesus, dizendo assim: se esse, no seu pensamento, ou quem sabe ele falou baixinho com algum dos seus servos, alguma coisa assim, se esse soubesse quem é esta mulher. E Jesus falou: Simão, eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, porque era costume na época. Quando chegava um convidado na casa de uma pessoa, principalmente uma pessoa abastada, uma pessoa que tinha recurso, ele tinha servos. Os servos já estavam preparados, já tinha vasilhas preparadas para isso. Quando chegava uma pessoa na casa daquela pessoa, os servos já iam lá, tiravam o sapato da pessoa, lavavam o pé da pessoa. Isso era demonstração de carinho e de respeito com aquele visitante. Só que Jesus foi convidado, mas Simão não fez nada disso com Jesus. E Jesus falou para ele: eu entrei e você não fez nada disso. E essa, no entanto, não canse de lavar meus pés com lágrimas e enxugar com os cabelos. Aí Jesus contou uma parábola para ele, dos devedores. Um devia uma quantidade enorme, outro devia uma quantidade menor. O Senhor perdoou a ambos. Qual deles amaria mais aquele Senhor? Aquele que foi perdoado com que devia muito dinheiro, ou aquele que devia pouco dinheiro?
Daí o Simão falou: eu creio, por mim, eu acho que é aquele que devia muito dinheiro. Esse vai amar mais aquele que perdoou ele. Jesus falou: então, Simão, que muito ama, são perdoados. Então ele mostrou para o Simão que o Simão poderia ter feito e não fez. E o Simão se achava mais puro do que ela. Amor. E como que eu demonstro amor por Deus? Como que eu demonstro que realmente eu amo Jesus e que eu quero a companhia de Jesus em todo o tempo? Como que eu faço isso? É eu tentando, me esforçando para estar junto dele o máximo de tempo que eu posso. Quando você namorava, para os casados aqui, né? Os solteiros aqui, logo vai começar a namorar também. E quando bater aquela flechinha no coraçãozinho, eu tenho certeza, aconteceu com todos nós, vai com vocês também. Vocês vão querer ficar o máximo de tempo junto com ele ou com ela. Vocês vão se esforçar. Não vai ter tempo ruim, não vai ter chuva que vai impedir você de ir. Não vai ter distância que vai te separar, não. Deu o horário, deu aquela hora, você vai dar seus pulos, vai dar um jeito de ir para junto dele ou dela. Por quê? O amor. O amor. E por que esse amor que professamos por Jesus não é assim? Porque esse amor que nós professamos por Jesus não é desta maneira. Tem um trabalho, tem os trabalhos oficiais da igreja, mas hoje não dá, eu estou cansado, não posso, está chovendo, está frio, eu estou com problema, tem que resolver isso, aquilo. Por quê? Esse amor, será que é verdadeiro? Será que é mesmo um amor ou é só um costume de estar às vezes na igreja, Irmãos, hoje eu tive uma oportunidade de falar com uma pessoa. Uma pessoa que não era muito de conversa, sempre que a gente se encontrava, ele não era muito de papo. Eu até pensava que ele nem ia muito com a minha cara. Porque assim, se você está perto, você está perto de algumas pessoas, aí chega um parente daquelas pessoas, bate, fala duas palavrinhas, sai fora, e você estando ali, você pensa assim: puxa vida, será que ele não gosta muito de mim? Mas hoje Deus fez algo interessante. Deus colocou nós frente a frente, e a gente conversou por longo tempo. Por longo tempo, mas só na palavra de Deus, só coisas da Bíblia. Muitas curiosidades que ele tinha, e ele foi perguntando, e nós fomos conversando, e foi uma bênção. Isso, você quer ver uma coisa que agrada um cristão, irmão? É falar da palavra de Deus. Isso agrada o cristão, isso deixa ele feliz, em qualquer tempo. Aquela mulher o caminho dela foi triste para o sepulcro, mas ela teve uma grande descoberta. Ela foi privilegiada. Agora, o regresso delas do sepulcro não foi como a ida para o sepulcro, foi diferente. O regresso delas do sepulcro já foi cheio de felicidade. A ida foi triste. Ali ela teve uma revelação dos anjos. A volta foi feliz. A volta foi feliz. E ela veio com uma mensagem que só elas tinham. Ninguém mais tinha essa mensagem. Ele não está mais no sepulcro. Ele ressuscitou. Aleluia.
Só elas tinham essa mensagem, ninguém mais. Nem os discípulos de Jesus tinham essa mensagem, nem eles. Tanto é que elas foram diretamente a eles, para anunciar a eles que Jesus havia ressuscitado. Aleluia, glória a Deus. Quando nós somos movidos pelo amor, quando o amor nos move, a nossa vida é transformada, a nossa mensagem é mudada, o nosso ânimo, o nosso humor muda, porque o amor encobre uma multidão de pecados. Então, amados, eu tive a oportunidade de falar para aquela pessoa que eu conversei com ela hoje, que Jesus, Ele veio trazer a nós, a toda a humanidade, o reino de Deus. E a maior preocupação de Deus comigo e com você, com todo homem, é se relacionar. Deus quer um relacionamento conosco. Deus quer um relacionamento com você. Deus tinha um relacionamento com Adão lá no Éden. Toda virada da tarde, Deus descia e conversava com Adão. Era um relacionamento de amor entre Deus e o homem. Deus perdeu esse relacionamento através da desobediência, mas Deus nunca deixou de ter essa vontade de o homem voltar a se relacionar com Ele. E hoje nós temos de novo essa oportunidade de nos relacionarmos com Deus através de Jesus Cristo. Através de Jesus, nós voltamos a esse relacionamento com Deus. Então Deus não quer só uma pessoa religiosa. Deus não quer uma pessoa religiosa. Deus quer uma pessoa que tenha relacionamento com Ele. Porque religião, irmão, religião é a pior coisa do mundo. Religião mata. Sabe a guerra lá do Hamas com Israel? Por causa de religião. O Hamas, ele é um grupo terrorista e ele quer extirpar todos os israelitas. Eles não aceitam de maneira nenhuma os judeus. Eles querem acabar com os judeus. Porque o negócio, eles são lá do Alá, daqueles religião islâmica. Então, Deus não quer saber de religião, não. Deus quer saber de relacionamento. Como que está o nosso relacionamento com Deus? Como que está? Cada um olha para dentro de si mesmo e fala: como está o meu relacionamento com Deus? Ah, eu amo o Senhor, eu amo mesmo? Ele é meu pai mesmo? Eu chamo Ele de pai? Eu trato Ele como meu pai? É isso que a gente precisa entender, irmãos. Que Deus é pai. E Ele quer que a gente seja filho amado. Amém, queridos? Então, todas as vezes que você faz por amor, com certeza você tem uma mudança na sua vida. Aquelas mulheres tiveram uma mudança. Elas saíram mudadas daquele encontro com os anjos. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Amém? Fica essa mensagem aí de família para nós hoje. Essa mensagem de comunhão em família. Nós somos uma família espiritual. Tanto é que nós não vamos mais nos separar, irmãos. Nós só vamos nos separar quando nós se perdermos essa filiação de filhos de Deus, se deixarmos o Senhor. Mas enquanto nós estivermos em Cristo Jesus, nós nunca mais vamos nos separar, nem na eternidade. Até na eternidade nós vamos estar juntos, toda a família.
que o Senhor Jesus virá buscar a igreja e todos queremos ir junto. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos agora então fazer a leitura da Santa Ceia. Bem-aventurado quem confia no Senhor como fez Abraão. Ele deu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo